Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital. Segundo nosso eterno presidente aí, Mansur, um forte abraço, grande amigo nosso, tá assistindo esse episódio. E hoje aqui conosco um convidado especial, a gente vai conversar hoje com o Dr. João Paulo Delmontes, atual presidente da Escola Superior da Advocacia do Mato Grosso do Sul, amigo nosso de longa data, colega professor, para falar um pouco sobre essa questão do advogado no digital. O que está acontecendo com essa questão do marketing do advogado? Como é que fica essa questão da divulgação dos resultados de sentença? Vamos falar da aula inaugural da ESA que estava bombando, eu estava lá presente com o Eric Navarro. Vamos falar um pouco do que a ESA está fazendo para colocar o advogado no digital. E aí, grande, como é que você está? Olá, Chaya, grande amigo, né, companheiro aí do CDB. Estou muito feliz, é uma honra participar aqui desse podcast com vocês, ao lado também de um grande amigo Bino, pessoa que eu admiro na advocacia, e da querida Raíssa, né, uma advogada que se destaca e agora ocupa uma posição de ouvidora da mulher na OAB. Então, muito feliz mesmo e honrado em participar desse momento aqui com vocês. É verdade, você tomou posse essa semana, né? Ontem. Ontem? Aí, ó. Ontem. Hoje é dia 29 de março, tá? Vocês provavelmente vão estar assistindo esse episódio em abril. Mas olha aí, ó. Parabéns aí pra Raíssa também. Hoje nós não contamos com a presença da Lu e do Anthony. Eles estão resolvendo aí alguns compromissos. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Gente, tá acabando, chegamos na metade da quaresma, né? Já, hein, você viu? Já, metade Da quaresma e final da temporada. O último episódio Acabando da temporada é março. esse aqui, hein? Acabando a temporada. Tem muito terço pra rezar ainda. Com freio. Pois Não, é, tô às anim- 4, né? Não, tô animada. Acho que esse tema é um tema importante da gente discutir. Não, e essa mudança que teve agora recentemente, né? Que foi inclusive um Sim. papel aí do Bito, né? Nosso presidente da OAB aqui. Cara, foi muito bem-vinda, né? Já era algo que a gente precisava mesmo dessa mudança. A gente vai conversar mais sobre isso hoje ainda. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Em breve estaremos no Rumble, só estamos esperando desbloquear lá, @calpodcast, tudo junto. Segue também os nossos perfis nas redes sociais, lá no Instagram, @rafaelchaya.dv, @oluisbino, @raissavpavon, @antony.dv e @lufatim. Segue também o perfil do nosso convidado, @João Delmontes, e não deixa de seguir o perfil da ESMS, @ES_MS, para ficar ligado em tudo que está acontecendo na Escola Superior da Advocacia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue lá eles em @anad.brasil ou ainda acessem o site anad.org para ficar por dentro de tudo que está rolando no direito informático. Inclusive, essa semana rolou uma live muito legal com o professor Marcelo Fonseca, com o presidente o Ricardo Castro Cajazeira e a gente falando sobre colonialismo digital. Tá salvo lá no canal do YouTube deles. Então vai lá, assiste, bate-papo de extrema qualidade. E aí, pessoal? Vamos começar já perguntando o que para o nosso convidado? Eu acho que a gente pode começar entendendo o que se espera, né, da atuação do advogado nesse novo contexto digital. Eu acho que há algum tempo a atuação do advogado e o próprio posicionamento era diferente. Hoje, com as novas tecnologias e novas formas de atuação mesmo e posicionamento, né, do advogado é bastante influenciado nesse novo meio ambiente. Então, acho que a gente pode partir daí, né? Qual é a visão, né? Qual é a sua visão nesse sentido, essa perspectiva, o que se espera, e a gente vai nesse sentido. Sim. Raíssa, eu, quando recebi o convite do presidente Bito para integrar na diretoria geral da ESA, eu sempre tive em mente que o conhecimento, ele transforma, né? Até antes, né, dessa revolução digital que nós estamos passando, né? Sobretudo pós-pandemia, eu acho que as coisas avançaram muito mais rápido depois da pandemia, e o conhecimento sempre teve o poder de transformar. E agora, com essa revolução digital, o conhecimento ele chega muito mais rápido, eu acho, para as pessoas. E a ESA, quando eu assumi essa missão, nós já havíamos pensando isso desde a gestão passada, de colocar aquele advogado mais experiente, junto com esse advogado, o jovem advogado que acaba de receber a sua carteirinha da OAB, conectados com esse mundo digital, porque não há mais como exercer essa advocacia, né, aquela tradicional,
que a pessoa se dirige a uma biblioteca física para fazer as suas consultas. Essa advocacia, não que ela vai deixar de existir, ainda continua tendo essa sua importância, mas o advogado que não se preocupar agora com essa revolução digital, ele não vai conseguir acompanhar a própria evolução dos tribunais, porque hoje, se você perceber, os tribunais superiores, né, STJ, STF, já estão lidando com a inteligência artificial. Então, o advogado, ele precisa, na nossa avaliação enquanto escola hoje, estar sabendo lidar com essas tecnologias que favorecem aí o seu trabalho, que não vai, obviamente, retirar o trabalho do advogado e sim abreviar, eu acho, o tempo que ele demoraria para analisar uma demanda. Com certeza. E também com o posicionamento que ele faz hoje na maior vitrine que ele tem, que é o Instagram, por exemplo, né? Que é a internet. Então, a ESA tem como missão, e isso foi colocado para todos os nossos diretores, de utilizar o poder do conhecimento que transforma as pessoas aliado a essa inovação. Então, nós temos uma missão aí nessa gestão, até a pedido do próprio presidente, que quer marcar essa próxima gestão dele com o empreendedorismo na advocacia, justamente com essa tônica de colocar o advogado preparado no mercado por meio do conhecimento, porque é só o conhecimento que transforma ele num bom profissional, mas também ensinar ele a lidar. Como que ele se posiciona nesse mercado de trabalho por meio das redes sociais, por meio da internet, enfim, por todas as plataformas que oferecem esse tipo de serviço e aliado à inteligência artificial, que vai ser um grande colaborador do advogado, né, dentro do escritório dele, não alguém que vai ocupar o espaço do serviço jurídico, que exige aquele conhecimento humano que a inteligência artificial talvez não vai conseguir alcançar, ou se chegar próximo, vai facilitar o advogado, né? E a gente percebeu isso na prática, inclusive, com a abertura desse ano, que a aula magna da ESA foi exatamente sobre essa questão do empreendedorismo na internet. Vocês convidaram o Dr. Eric Navarro. Sim. Como é que foi essa palestra? Eu estava presente lá, mas como é que foi? A escolha da ESA foi muito feliz, eu acho, devido até ao sucesso que aconteceu na aula, né? Quando nós pensamos um nome para poder fazer a aula inaugural, eu não quis, né, junto com o presidente Bito, nossa diretoria, deixar algo um pouco mais engessado para atender determinado segmento do direito. Algo do penal, ou algo, né, do civil, alguma coisa do empresarial, do tributário, enfim. Nós percebemos essa demanda da advocacia e, sem dúvida, hoje eu acho que o tema do momento que todo mundo fica preocupado e quer aprender é a questão relacionada à inteligência artificial. E aí procuramos um profissional que estava em destaque nesse assunto. O professor Eric Navarro, nas suas redes sociais, ensina diariamente os advogados a lidarem com a inteligência artificial, a realizar esse bom network dentro da advocacia, a promover o empreendedorismo jurídico. E aí é um nome que nós pensamos justamente para poder contemplar toda a advocacia, independente da área que aquele advogado atua. E aí nós fomos até surpreendidos em razão da aceitação, que nós encerramos as inscrições da aula inaugural um dia antes. Por que isso? Devido à alta demanda que a advocacia tem por esse tema que é da inteligência artificial. Então chegamos ao professor Eric pelo seu destaque, obviamente nas redes sociais, e porque é um expert nesse assunto. E aí quem teve a oportunidade de participar percebeu, né, que ele domina o assunto, trouxe vários insights ali aos advogados para poder lidar com essa ferramenta. Então nós tivemos ali, para falar em números até, 2.019 inscritos na aula inaugural, que foi realizada no nosso buffet Ondara aqui em Campo Grande, num formato diferente que nós costumamos fazer, às vezes em auditórios tradicionais. Então já mostrou essa questão de inovação até nesse formato diferente. Nós tivemos ali a transmissão ao vivo da aula inaugural, porque se a gente está falando de algo relacionado à tecnologia, não faria sentido deixar de transmitir, né, essa aula também às 31 subseções do interior. E nós tivemos, surpreendentemente, na transmissão, no momento em que o evento acontecia, 1.350 pessoas participando. Foi bastante gente. Então, assim, foi algo que superou nossas expectativas, porque as aulas inaugurais da ESA tradicionalmente já estavam sendo transmitidas pelo YouTube, tanto da OAB quanto da ESA. E como ela fica disponível lá no YouTube, nós temos depois, né, um público que continua assistindo. E essa evolução vai acontecendo gradativamente no canal, né, do YouTube, da ESA e da OAB. Mas de imediato, assim, tendo ali 1.350 visualizações, foi algo surpreendente para nós. Esse número marcou muito. E a gente percebeu que o advogado está preocupado agora, sem dúvida, em conhecimento e inovação. Isso não tem como mais deixar de ser uma preocupação e a ESA vai caminhar nesse sentido. E é uma demanda que realmente é real. Por exemplo, uma instituição abriu agora um curso que é de certificação em IA para advogados. Eu e a Raíssa, a gente dá aula nesse curso.
Não vou falar o nome da instituição, porque vocês vão patrocinar a gente, se vocês quiserem que eu fale. Mas o negócio é o seguinte. A demanda é tão grande que eles lançaram um curso no final de 2024. A gente está em março. Eles já deram aula para 4 turmas e fecharam uma 5ª. Isso no espaço de 3 meses. E cada turma, você percebe ali a presença é de 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Então, Mas o até minha advogado... última turma tinha quase 50. 50, né? Então, assim, a demanda hoje por acesso a essa tecnologia, saber como as coisas funcionam, tá muito grande. E aí, nesse sentido, o que a ESA está pensando também em trazer para os advogados aqui do Mato Grosso do Sul? Vocês estão pensando em uma pós? Vocês estão pensando em trazer mais aulas isoladas, cursos de curta duração? O que vocês estão pensando em fazer? Então, Chay, lá na ESA, nós temos alguns pilares que vamos dividir para poder trabalhar durante esse triênio, né? A ESA, ela sempre atuou ali, né, com essas palestras, que são cursos que acontecem em Campo Grande, palestras, é uma aula de 1 hora, de 40 minutos, 1h30. Isso nós vamos manter. Até tradicionalmente, nós temos uma demanda alta, que até conversava antes aqui com a Raíssa, de fazer um evento semanal. E nós vamos colocar ali os temas mais palpitantes do direito. E sempre com essa tônica de marketing digital, com essa tônica também, né, da inteligência artificial e, obviamente, com a questão da excelência, da qualidade do ensino, para colocar temas específicos também de determinadas áreas. A gente não pode fugir disso, porque o advogado não consegue saber só da inteligência se ele não tiver ali, né, o direito material mesmo, bem preparado. Então, a ideia nossa é trabalhar com essas palestras e dentro dessas palestras colocar temas relacionados a essa parte da tecnologia, até porque, só voltando um pouco na aula, né, você percebe, a palestra do professor Eric, ela foi uma forma de chegar para a advocacia sul-mato-grossense e mostrar a inteligência artificial como um todo. Mas se você for perceber agora, nós podemos especificar ainda mais a sua utilização. Tanto no, né, por exemplo, a inteligência para auxiliar na elaboração de recursos, na análise de documentos, né, na análise de alguma demanda como um todo, na questão de contrato, enfim, até ajudar o advogado a preparar proposta de honorário, enfim. Então, você percebe que a inteligência artificial, ela tem aí, eu posso até dizer, incontáveis situações que eu posso trazer para a advocacia. Então, a ideia é conseguir agora aprofundar nessas aulas semanais por meio das palestras, né? Outro eixo de atuação da ESA, que eu pretendo implantar junto com a minha diretoria, é a realização de imersões. Porque isso vem acontecendo já a nível Brasil, que são cursos mais longos um pouco, né? Não é de 1 hora, 1h30, são questões relacionadas a 4 horas ou até o dia todo, né? De preparação, dependendo. Então, nossa ideia é trazer profissionais, por exemplo, vocês que são experts nessa parte do direito digital, contemplar um dia de advocacia para passar uma manhã toda ali estudando essa questão. Então, nós queremos... Na prática, né? Isso, para ficar na questão relacionada a cursos livres mesmo, sabe? Não só uma palestra, mas um curso. O advogado sair ali capacitado, por exemplo, IA e análise de contratos, por exemplo. Pelo menos para quebrar o gelo, quebrar aquela resistência, né? Exato. Porque a gente nota que muita gente não está usando ainda por resistência, Sim. por medo de usar. Por medo de usar. E como eu disse, não é limitado a IA. Nós temos agora em andamento uma conversa com um advogado que foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal e se colocou à disposição para vir aqui fazer uma imersão de penal econômico. Então, assim, vai ser uma que vai acontecer no final de abril, mais tardar em maio. Ele deve confirmar agora nos próximos dias essa agenda dele. E, além disso, nós vamos trabalhar com a outra frente, que seria um projeto chamado ESA Online. Porque a ESA agora, em breve, também lança o seu podcast. Até estou aqui hoje fazendo um estágio com vocês para aprender como é que vou lidar com essa ferramenta. E a ideia justamente do podcast é atender essa parte da inovação e tecnologia, porque é um ambiente mais informal, por meio de uma conversa, e começar a trazer profissionais que trabalham com direito para poder falar nesse tom um pouco mais descontraído, né? Então, nós teremos aí as palestras, os cursos livres, que vai entrar cursos tradicionais ou também essa questão da imersão, e o nosso projeto ESA Online, que vai ser com o podcast, porque ele vai ficar disponível no canal do YouTube. E também, nesse ESA Online, qual que é a nossa perspectiva? Nós temos a aula do Eric, por exemplo. Ficou gravada, ela vai ficar disponível lá dentro do canal, que vai ser chamado ESA Online. Nós temos uma parceria com outras escolas. Um exemplo, vai que a Ejude grava um curso e ela disponibiliza para a advocacia. Vou colocar dentro dessa ferramenta para contemplar também os advogados. E o quarto pilar nosso é a questão de pós-graduação.
né? Nós ali na ESA não certificamos pós, né? A Escola Superior de Advocacia e todas as outras do Brasil, a única escola que certifica é a de São Paulo, porque ela tem uma parceria com a Escola de Governo de São Paulo e eles conseguiram essa certificação por lá. Todas as demais, elas trabalham com as parcerias, então tem sempre uma instituição de ensino por trás e ela faz a certificação e a ESA controla essa parte, né, acadêmica de convidar os advogados e tudo mais. E a gente quer vocacionar os nossos cursos de pós para todas as áreas do direito, mas também com ênfase nessa parte do digital. Tanto que a nossa primeira parceria de 2025 é com a pós que o professor Chay é professor e coordena, que é de Direito Digital e Novas Tecnologias. Então, a ideia é o quê? Possibilitar o advogado, né, sul-mato-grossense, desconto em pós-graduações que já existam, né, em algumas universidades, e ele pode fazer com um preço mais acessível que os demais de outros estados, se quiserem fazer, vão conseguir, né? Então, a ideia é essa. Há muito trabalho ainda a ser feito, né? Nós estamos aí há poucos meses de início da gestão, agora que as coisas estão se alinhando, mas a nossa ideia tem bastante projeto em mente. E a dificuldade, assim, eu vejo no seguinte sentido. Eu tô vendo que a ESA, principalmente na sua direção aqui, Damondes, ela vai ter um caminho, assim, bem bonito, né, a se seguir e, pô, você tem muitas ideias legais e tal. Cara, sensacional tudo isso. Qual que é o que a gente vê, assim, como um grande problema hoje em relação a curso, palestras, né, a gente já fez bastante também, é a própria adesão, né? Então, como se chamar o cara, igual, pô, vocês estiveram na aula inaugural, foi muita gente mesmo, assim. Quem foi, assim, viu que estava lotado, foi diferenciado. Teve até congestionamento, acharam que era show do Gustavo Lima ali no andar. Rapaz, eu peguei esse congestionamento. Foi, assim, coisa de louco, assim, e pra gente que tá acostumado a ter palestras, a fazer cursos ali, a gente vê, foi muito diferente, muito diferente. E como que vocês estão pensando para manter essa retenção desse público, né? O pessoal não, às vezes, o cara vai lá, faz a inscrição, aí não vai, né? E assim, ainda tem isso, mas tá muito, pelo menos na inaugural aqui, foi muito menor. Muito menor. A gente teve outra aula que teve lá na ESA também recentemente, que foi divulgado assim uma semana e deu bastante gente também, entendeu? Então, assim, eu acho que tem assim, um caminho legal a seguir, mas essa barreira da retenção, como vocês estão pensando hoje em conseguir manter esse público? Realmente, Bini, essa preocupação ela sempre existiu, até porque os nossos eventos, não sei se vocês perceberam, mas a ESA não fez nenhum evento que é pago, que é cobrado. E esse tipo de evento, quando o advogado ele faz inscrição e paga um valor, evidentemente que a adesão ela acaba sendo maior porque o cara se compromete com aquilo que ele... Eu gastei meu dinheirinho, né? Exatamente. Mas a nossa preocupação agora, e o presidente Bito fez isso desde a gestão passada, e ele pretende manter, de não cobrar nenhum evento da advocacia. Até para gente tentar devolver um pouco por meio da ESA aquilo que o advogado já investe, né, na sua anuidade. Mas a minha preocupação é justamente essa, porque às vezes quando você não tem aquele compromisso do valor, se você não tiver comprometido com a causa, que é você ir lá para aprender algo, realmente você acaba não indo. É óbvio que surge algum compromisso no meio do caminho que o cara não pode comparecer. Mas a gente pretende construir um discurso realmente para a advocacia entender que ela está passando por uma revolução, até o professor Eric falava, uma revolução silenciosa, que eu acho que agora já nem está sendo mais tão silenciosa assim, porque está escancarada essa revolução. Para ele se preocupar mesmo, falar, olha, se você não se atentar a esse novo mercado, a essa forma de você se preparar, você vai ficar para trás, chamar mesmo o advogado para essa responsabilidade dele né, ficar atento a isso e poder participar. Então nós temos sim essa preocupação, mas a ideia nossa é possibilitar mecanismos que o advogado que não pode se deslocar até o OAB participe também pelo modo online. Nós teremos a transmissão de todos os eventos da ESA semanais pelo Instagram e pelo YouTube. Pelo Instagram já havia sendo feito. Pelo YouTube a gente fazia apenas eventos maiores, né? E agora a gente conseguiu uma estrutura física da própria ESA para tentar colocar também pelo YouTube, para contemplar o interior, evidentemente, que é o advogado que está mais distante da capital e não pode comparecer, mas o próprio cara que se encontra às vezes aqui em Campo Grande, né? Aquela advogada também que não tem condição de se deslocar porque está terminando um prazo, mas quer ficar ali talvez atento ao evento. E a ideia de colocar no YouTube é para fins de certificação, porque pelo Instagram eu não consigo ainda colocar essa ferramenta, mas pelo YouTube nós já entendemos que é possível, sobe um QR Code ali, o cara consegue registrar sua presença. Ótimo.
E a ideia nossa é tentar encurtar esse distanciamento por meio de outras alternativas. Uma delas vai ser o digital. Que, na verdade, a gente sempre pede, vai encarecidamente gravar vídeos, convidar e divulgar da maneira que pode, porque é um prestígio para o cara que é o professor também chegar ali e ter um auditório público. lotado, né? bom. E ter um público. Mas a nossa ideia é mostrar para o advogado que ele tem que estar atento e aquele que não pode comparecer ter uma alternativa por meio do online. Mas é sempre uma preocupação a presença mesmo. Se o cara é famoso igual o Chaya, Não. que já tem milhares de alunos, você não se preocupa com isso. Ele só manda ali um Ele só fala convite, ele pra faz turma. uma postagem, a aula lota, entendeu? Agora, Ixi, mas deixa o famoso saber disso. Não, mas ó, essa postura da ESE, essa postura da OAB, nesse novo cenário de atuação do advogado, ela vem muito em consonância com aquilo que já o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio CNJ, na perspectiva do Poder Judiciário, né, com as recomendações que eles fizeram de uso de inteligência artificial generativa na advocacia e pelo Poder Judiciário. E eu acho, então, que cada vez mais os advogados, eu acho que isso retém bastante, a hora que vem esse tema, eu falo, puxa, eu realmente preciso me atualizar. Né? Não é a perspectiva de vai tirar o meu trabalho. É a perspectiva de o que eu preciso fazer para melhorar e otimizar o meu trabalho. Né? Então, não quer dizer que o advogado, e nem pode, né? Vai entregar toda a atividade técnica da advocacia para uma inteligência artificial. Mas a gente sabe que existe na advocacia atividades que não são técnicas, que são operacionais, que fazem parte do dia a dia, que podem e devem ser delegadas, por exemplo, para uma inteligência artificial ou uma tecnologia ou um sistema. E existe uma preocupação e uma vontade muito grande, eu acho, dos advogados de entender como isso funciona. Sim. Talvez não os advogados mais novos, que acabam tendo muito mais contato com tecnologia e tudo mais. Mas os advogados, não vou colocar mais antigos, mais experientes, né? Que acabam tendo um pouco mais de dificuldade até de encontrar no mercado, porque também nós somos um estado que a gente não tem muito acesso a eventos de tecnologia, grandes eventos, né, que acabam indo muito mais para as grandes capitais. E a ESA trazendo essa perspectiva e a própria OAB de mostrar, né, talvez pelas aulas semanais, olha, existe isso no mercado, né, quais são os limites de utilização disso na advocacia, isso é muito legal, isso é muito importante. Né, e isso mostra esse novo ambiente de atuação, né, o que eu posso fazer para mostrar o meu trabalho, que eu acho que veio agora com essa nova proposta de marketing na advocacia, né, e que vai colocando a advocacia em um patamar, digamos assim, muito mais moderno. Né? Por que eu não posso mostrar o meu trabalho em redes sociais, se hoje são as redes sociais que mostram os trabalhos? Né? Elas acabam sendo utilizadas, talvez, muito mais numa perspectiva profissional do que numa perspectiva de diversão, né? Em alguns contextos. Hoje, a minha, por exemplo, é muito mais para a perspectiva profissional do que pessoal. Obviamente que a gente sabe que precisa ter um orgânico ali, né? Uma interação, senão fica muito chato. O algoritmo exige. O algoritmo exige, mas é legal isso, né? E é legal a advocacia pensar nisso, a OAB de Mato Grosso do Sul pensar nisso de uma forma inovadora e inicial, né? Propor isso é muito legal, de atualização. Não só as leis precisam ser atualizadas no contexto digital, mas as regras que regem a atividade. As atividades profissionais, em geral, precisam, porque esse é o novo contexto. Certa vez eu falei aqui já também que a rede social hoje, principalmente o Instagram, ela deixou de ser uma rede social de fotos e entretenimento para uma rede social de trabalho, né? É ali que a maioria das pessoas divulgam o seu trabalho, seja ele qual for. Né? Desde a pessoa que faz um artesanato ao advogado que atua, né? Então, a gente tem regras em relação à atuação. Sempre teve regras, né, na OAB, para o advogado em si, sobre atuação e sobre divulgação do seu trabalho, né? Tudo para poder evitar, de fato, que se torne algo mercantil, né? A advocacia, que não é esse o fato, é algo muito mais intelectual mesmo. E qual era a maior dificuldade, né? Eu consegui hoje, enquanto um advogado novo advogado ou alguém que está em início da carreira, ter o mesmo recurso para divulgação, digamos assim, de grandes escritórios, né? Exatamente. Então, a gente começou a ter, né, a última resolução que teve, né, veio com um pouco mais aberta sobre isso, mas ficou aquela pendência da divulgação dos resultados, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, assim, não é algo que não mercantiliza. Você fala assim, olha, venci uma ação, né? Então, acabava ficando um pouco... Você ficava um pouco meio engessado nisso, um pouco receio, mas aí veio, né? Agora, a própria propositura do Bito
esse avanço, né? Foi muito bom. É a discussão do artigo 4º, parágrafo 2º do provimento 205, né? Tô com ele aberto aqui para dar uma olhada também, se a gente precisar dar uma colada. Que ele já tinha sido atualizado recente, né? Sim, E aí inclusive, depois... inclusive uma curiosidade, né? O podcast começou de uma live que eu, o Anthony, o Bino e a Luísa fizemos para discutir o provimento quando ele surgiu. É. Porque o pessoal tava falando na época aquela proibição da ostentação, O que o seria, que podia, né? o que podia, o que não podia, etc e tal. Mas eu acho bem interessante, especialmente essa iniciativa, o fato, né, da iniciativa ter partido do presidente da OAB aqui do Mato Grosso do Sul, Bom. né? Sim. Sim. O Bito foi muito feliz no último colégio de presidente, sem dúvida, porque é uma proposição que não atinge só a advocacia sul-mato-grossense que ele preside, é uma preocupação da advocacia brasileira. Sim. Então a OBMS saiu na vanguarda, isso a gente não tem dúvida. E com a sensibilidade dos demais presidentes, isso foi aprovado, mas o caminho começa agora, porque essa proposição do Bito, né, essa preocupação que ele tinha, justamente porque ele disse que a tônica da gestão seria de empreender na advocacia, e uma forma do cara empreender é divulgar também os seus resultados com a devida cautela Sim. que o Conselho Federal vai colocar, obviamente, porque tem questão sigilosa, né, alguns dados sensíveis que não podem ser compartilhados, mas saiu na vanguarda a OBMS quando ela faz uma proposição que não atinge apenas os advogados da OAB do Mato Grosso do Sul, e sim a advocacia brasileira, né? Até eu ouvi uma entrevista do Bito, ele foi muito feliz ao comparar com outras categorias. Ele fala, se o engenheiro participa da elaboração de um projeto, né, de um prédio espetacular na cidade que ele trabalha, qual o problema que ele tem de divulgar? Ele falou, olha, esse prédio aí, eu que participei da sua fundação, da sua estrutura física. O arquiteto, quando ele faz um projeto, né, do interior da sua residência, o cara vai compartilhar, evidentemente, nas redes sociais dele aquele projeto que ele fez. Sim. Por que o advogado que criou uma grande tese não pode compartilhar aquilo que foi sucesso, né, nos tribunais, que contribuiu até para a formação da jurisprudência, ó, partiu do meu escritório, isso aqui eu que sentei, estudei, pensei, A etc. tese que a gente elaborou. Exato. Né? Então, E a gente sabe que hoje, na verdade, isso, nós temos grandes informativos jurídicos, né, eletrônicos, que divulgam algumas causas de relevância dos tribunais superiores e acabam, ao final ali, divulgando também o escritório que participou daquilo. Então, a ideia é justamente isso que o Bino falou. O advogado que tem, talvez, uma condição inferior desses escritórios grandes, que conseguem investir Impulsionamento. Exatamente. A proposta vai igualar né, a advocacia, aquela mais nova, podemos dizer assim, um novo advogado com aquele advogado mais experiente e com aqueles escritórios que estão consolidados no mercado. Então, todo mundo vai conseguir ficar no mesmo patamar no que diz respeito à divulgação daquilo que ele produziu, né, da qualidade técnica do trabalho dele, da tese que ele criou. Então, a proposta foi muito feliz e eu tenho certeza que agora o Conselho Federal, recebendo essa proposição que foi feita no Colégio de Presidentes, vai dar ali o devido tratamento para poder colocar isso em prática. É né? importante a gente até lembrar, né, que quem constrói o precedente, quem constrói a jurisprudência não é o tribunal. não. São as Exato. teses que os advogados desenham. A gente que tem esse poder de falar, olha, a gente tem que pensar o direito dessa forma. Com Por que certeza. não poder trazer um pouco do mérito da participação para si? Não, com certeza. O advogado, função essencial à justiça é justamente por isso, né? A justiça fica lá paradinha, né? A gente que vai lá e provoca, fala, ó, precisa mudar isso aqui. Sim. Isso aqui precisa ser melhorado em determinado ponto. E é como se fosse o portfólio do advogado, né? Isso, Como é exato. do engenheiro, como é do médico também. Se bem que o Conselho Federal de Medicina também tem algumas regras um pouco mais restritas. Mas eu acho que eles também estão Mas pensando sobre. Mas é engraçado, porque você pega, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia. Esse ano agora, de 2024, 2025, eles liberaram, ó, propaganda com resultados. Tá permitida. Nunca foi permitida. Eles Você eram mais fazer propaganda fechados. de olha o sorriso, o antes e o depois. Sim. Era proibido. Tava proibido. Liberaram. Sim. Tá liberado. Então, assim, eu acho que o profissional ele tem que poder mostrar a qualidade do seu trabalho. Senão fica muito aquela... Assim, o boca a boca é interessante? Claro que é. Mas é aquela história, como o Bindon bem falou e como o Delmontes bem falou. O grande escritório, o cara que tem aquela infraestrutura, que tem um recurso, que pode estar ali direto impulsionando, fazendo post patrocinado, cara, ele vai ter uma vantagem no mercado. Querendo ou não, ele tem mais teses também que são elaboradas, porque a demanda de trabalho é maior, então Maior, ele consegue exato. divulgar Chega mais mais, coisa, chega mais coisas, chega mais novidades. E o pequeno advogado, vamos colocar assim, o que ele divulga é mais seu dia a dia, mais seu trabalho e tal. E ele precisa, então, ter também esse resultado, porque ele está mostrando ali todo dia ele trabalhando,
Mas e o resultado disso? Não, o resultado chegou, mas eu não posso mostrar. Só que só pra gente entender, se passar essa proposta, o que vai mudar exatamente? Como é que o advogado que está ouvindo a gente agora, como é que ele pode fazer? Ele tem que ter o cuidado de censurar alguma informação, ele pode colocar só o trecho da sentença, ele vai poder divulgar isso como na rede social dele? Então, a proposição, quando ela foi feita, ela apresenta de maneira mais genérica e ampla tudo que Pra ser é a discutido perspectiva. ainda, então. Divulgar ali resultados, né? Divulgar qual foi a construção da tese. Mas esses contornos, quem vai fazer agora e definir, né, quais são esses critérios, o que pode aparecer e o que não pode, será o Conselho Federal. Ainda não existe essa, né, delimitação. Isso é importante de falar. Então, assim, aprovou. E a advocacia recebeu isso de uma maneira muito, né... Tem gente que acha que já pode botar agora a sentença na rede social. Assim, não a pode, repercussão então. foi gigantesca. Assim, o nome da proposição, até o próprio Bito, conversando com ele, falou, cara, tem mais de 20 e poucos sites citando aqui a proposição, uma coisa que foi, de fato, porque era benéfica. A advocacia esperava, eu acho, isso, Sim. sabe? Não queria, né? Exato. E aí ele, com esse momento que foi o primeiro colégio de presidentes, fez a proposição, mas é muito importante que a advocacia saiba. Falta ainda o Conselho Federal justamente trazer isso, dar essa delimitação. Fazer a lapidação. Me parece, e eu acho que é prudente isso, que não se divulgue também nome das partes, evidentemente. Sim. A não ser que a parte, talvez, não sei. Eu concordo com Seja isso, mas... celebridade, de repente? Se ela falar, não me importo, porque tem gente que, às vezes, é uma blogueira aí que tá respondendo um processo, ela não vai ter problema nenhum de falar que... Porque Às vezes ela mesmo deu divulga certo, que ela é né? parte do processo. Mas eu acho que o Conselho Federal vai pensar justamente isso, em proteger, talvez, o sigilo das partes. Sim. Obviamente que se você vai construir uma tese dentro de um processo que envolve direito de família, aí a cautela tem que ser maior, porque nós temos essa proteção à intimidade já prevista, né, em lei federal. Então, eu acho que o Conselho agora vai se debruçar sobre o tema, né, nesse seu retorno aí das suas sessões, para poder justamente dar esses contornos para a advocacia. Né? Até a própria preocupação da LGPD com alguns dados que hoje, em processo, eles constam, né? Então, eu acho que vamos ter que verificar e aguardar isso. Mas não há índice de Tá, delimitação. então você que tá assistindo o episódio aí, ó, você que é advogado, não vai dando print da tela do teu ESAGE, do teu EPROC, fazendo propaganda de graça ainda. Você espera, tá? Espera ser a deliberação, pelo amor de Deus. Porque ainda Aquele sextou com tutela antecipada deferida. Lili cantou, né? Fui buscar o meu cliente pra passear lá na Máxima. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não. Aí até aproveitar, já que tem esse lance também dos caras que usam de forma errada a rede social, como é que fica também aquela questão da ostentação? Porque, cara, o que eu já vi de advogado, que tinha aquele advogado clássico, né? Que inclusive atiraram no cara, não sei nem se ficou vivo. Espero que ele tenha se recuperado. Não, ficou vivo. Ficou vivo. Uhum. Era um cara que só se vestia de preto. Mas, cara, era um cara assim que era só foto com carrão, foto não sei aonde, era foto do Rolex. Acho que Era... ele é de Goiás, se não me engano. Cara, assim, é uma coisa que fica até meio que caricato, na minha opinião, cara. Eu não sei se a pessoa acha que funciona. O cara que só tira foto assim, arrumando a gravata. O cara, eu fico olhando e falo assim, cara, ele não sabe dar um nó de gravata, porque em todas as fotos ele tá arrumando o nó da gravata. Aí forja diária, né, cara? Ele só coloca a foto torta pra mostrar o relógio, e é um carrão, e é uma cobertura, e é ele em Dubai, e é ele não sei aonde. Eu falei, rapaz, eu vou botar foto minha no Paraguai, eu vou botar foto minha também fora do Brasil, porque... Isso funciona, essa ostentação material? Como é que a OAB encara isso? Então, até o Conselho Federal tem divulgado em vários sites jurídicos, né, que em breve também uma das pautas de discussão no Conselho Federal é essa, entre aspas, né, criação de um código, talvez anti-ostentação, né? uma coisa nesse sentido, né? Um código da humildade. Exato. Mas eu acho assim que hoje a OAB tem uma preocupação muito sensível com isso, né? É difícil você criticar talvez um colega que tem esse perfil, porque você não consegue entender se os resultados que ele tem, de fato, vem colocando a comida na mesa dele. Então eu fico preocupado em falar se o cara está certo ou errado, porque de fato eu não sei se aquilo está gerando para ele um recurso financeiro que Dando retorno, lhe né? satisfaz, ok. Segue. Cada um tem um formato de advocacia, um público, né, final que você vai atingir, mas sem dúvida a OAB tem que se preocupar para não tornar a advocacia também, evidentemente, uma profissão de... Fica uma coisa caricata. Exato. E me parece que agora, indo esse provimento para se discutir com relação à divulgação dos resultados, me parece que o Conselho Federal vai passar aí o próximo semestre, talvez, discutindo essa questão também, porque já está na pauta lá desse código que eles falam, né, da questão da
ostentação ou não, né? É que a ostentação, assim, desde de que veio esse provimento e falou sobre ostentação, eu acho que ele fica algo muito subjetivo, né? O que Fica. seria ostentação? Que é Ou então, o problema, porque o cara problema que era tá... aquela redação, ostentação de bens advindos ou não da advocacia, lembra? É, lembro. Até Porque pra também aí ficar podia muito ser- pejorativo com a advocacia isso, É, né? porque assim, se você faz comparação, o cara que tá lá em Dubai todo ano, com o outro que também tá, para o outro que também tá, não é ostentação, mas para quem consegue Exato. só vir até o Paraguai ali, entendeu? Aí é uma ostentação, mas aí o cara que também não vai pro Paraguai, que consegue ir no máximo a Corumbá, entendeu? Também, Então, assim, exato. ostentação Mas- é algo muito, é muito subjetivo, né? Pode falar. Não, é que eu queria dizer assim, a gente já tem um código de ética da advocacia que traz esse perfil da advocacia como um perfil mais sóbrio, né? A Exatamente. advocacia tem isso, é natural dela, justamente porque ela é uma profissão que você precisa gerar uma confiança com a parte. Só que, em contrapartida, como o João colocou, a gente tem hoje uma nova configuração cultural, que, em determinadas situações, para determinadas pessoas, essa ostentação é que gera confiança. Então, Aham. poxa, ele tem essa vida, ele traz resultados, então eu confio nele, é essa pessoa que eu quero. E eu acho que chegar nesse meio termo é muito difícil, porque é muito subjetivo, como o João Exato. colocou. Aham. Né? Então, O trabalho do Conselho Federal acho que é vai muito ser bem difícil nisso. difícil. Porque uma coisa é inegável, né? A vitrine hoje da advocacia brasileira, do advogado mais experiente ao advogado que acaba de receber sua carteira, é o Instagram. Sim. Então, ele não, a OAB não vai, eu acho, entrar nessa de querer, obviamente, proibir. Mas essa questão do termo sóbrio que você utilizou, eu acho que é o mais correto mesmo, sabe? É uma classe que tem que ter um comportamento um pouco mais sóbrio. Mas essa movimentação cultural que existe atualmente, a gente tem que avaliar se realmente né, não evoluiu num ponto das pessoas estarem talvez enxergando isso como algo até do próprio resultado. O cara não divulga o resultado do processo em si, mas talvez bens materiais que são decorrentes diretamente daquele resultado que ele aquele obteve, resultado que ele né? obteve. Então, assim, hoje uma opinião formada com relação a essa divulgação, eu vejo que ela é muito benéfica e vai contribuir. Mas com relação a essas outras postagens, né? Como eu estou na ESA, eu vou aguardar o Conselho Federal deliberar. E aí a gente fala sobre. vai falar. Eles vão ter bastante trabalho. Com E você certeza. percebe que não é só na advocacia essa questão. A gente tem várias outras áreas Sim. que estão assim também, né? De atuação no mercado como um todo. Então, pode ser uma perspectiva cultural mesmo, um novo cenário que vem se desenhando e que, mantendo a perspectiva que é natural da advocacia, que eu acho que essa perspectiva natural, não, uma opinião pessoal, não deve mudar. A advocacia é uma profissão sóbria, formal. Inclusive, a gente cobra isso muito nas universidades, né? Para que os acadêmicos tenham essa perspectiva. E hoje já é difícil você falar isso em universidades também, pelo contexto cultural, de entendimento das próprias gerações que estão aí. Então, isso é um assunto sempre muito sensível. E eu acho que, levando em consideração também, quando a gente fala, e que também se aplica à advocacia, a questão da livre concorrência, da livre iniciativa, isso tudo pressupõe que existem diversos atores no mercado, né? A livre concorrência não quer dizer que todos precisam ser iguais, quer dizer que todos precisam ter acesso ao mesmo espaço e cada um vai ter o seu tipo de clientela, por exemplo. Né? Então, isso também é um ponto. Casa muito também com aquela discussão que a gente já teve num episódio também anterior sobre construção de autoridade, né? Sobre construção de Você autoridade. precisa demonstrar o seu conhecimento. E isso é importante a gente até falar. O provimento hoje, ele não proíbe de forma nenhuma. Não. O próprio artigo que fala, ele fala como é que você pode divulgar. Você pode divulgar conhecimento. Sim. Você pode divulgar, por exemplo, dicas. Você pode trazer informações de interesse geral. E isso, quando você traz, por exemplo, uma informação de interesse geral, que é de interesse das pessoas, as pessoas compartilham aquilo e começam a enxergar você como uma referência naquela área, você vai construindo a sua referência e a sua autoridade. Sim. Então, mais do que simplesmente ficar pensando no marketing, às vezes o cara tem que pensar o marketing pessoal dele. Esse é o ponto. O que eu, como profissional, posso te oferecer? Por exemplo, tá chegando agora a declaração de imposto de renda. Cara, quem é do criminal já pode produzir um conteúdo para alertar, por exemplo, contra as fraudes de imposto de renda, links falsos da Receita Federal.
Se você, de repente, é um cara que é do direito civil ou que é do direito econômico, você já pode dar algumas dicas com relação ao que você pode colocar para você, de repente, fazer uma declaração correta, ou os riscos de não preencher a declaração de forma correta, ou como não cair na malha fina. Então, assim, são coisas que, para quem é o cidadão, o cara que é o afegão médio, chega essa época do ano, ele fica preocupado. E aí ele vai procurar informação no Google. Onde que ele vai encontrar? Vai encontrar no seu perfil. E aí ele vai ver assim, pô, mas e quem tá falando isso é um advogado, pô. Então o cara tem qualidade na informação que ele tá entregando. Eu acho muito mais interessante quando eu tenho um perfil de um advogado que está entregando conhecimento do que quando eu tenho, por exemplo, isso é minha opinião, tá? Quem quiser discordar, discorde. Mas, por exemplo, um advogado que não entrega conteúdo, só entrega meme. Ou dancinha de TikTok. TikTok, é. Assim, dá pra Nada fazer. contra, beleza, Dá pra fazer mas, piada, porém- dá pra fazer uma brincadeira, dá pra fazer um meme? Eu acho que dá, é legal, quebra o gelo, quebra um pouco aquela formalidade excessiva. Mas eu acho que nada substitui o conhecimento. E isso, hoje, o provimento já não proíbe. E são maneiras diferentes de passar esse conhecimento também, né? Até o cara que faz o meme ou que ele faz uma sketch mais engraçada, talvez ali por trás tenha, de fato, um tipo de Isso eu acho conhecimento, legal. né? Tem Isso assim, eu acho olha, muito legal. uma crítica sobre aquele, como você deve fazer, como você não deve fazer, entendeu? Sim, É com algo mais certeza. nesse sentido. E a gente vê bastante isso, né, hoje. A rede social, ela tem esse papel muito importante, principalmente se você mantém uma coerência, né? Olha, eu falo de direito digital, empresarial. Então, continua ali naquela mesma pegada, fazendo, né, mantendo a sua coerência, porque quando a pessoa entra, vê um vídeo seu, acha interessante, ela vai entrar no seu perfil para verificar se você tem, de fato, aquele conhecimento, ou você só falou um vídeo agora e aí amanhã você fala de outra coisa, nada a ver. Então, quando você mantém a coerência, fica muito melhor, né, para o cliente também chegar a você, né? Eu já tive clientes que chegaram através da rede social, né, me ligaram e tal, falei, quem que te indicou? Não, eu vi um vídeo no Instagram, tal, eu vi que você fala bastante sobre esse assunto e vim conversar contigo. Então, já aconteceu isso também. Isso é muito importante pra gente, né? Que tá no meio digital. Isso é ótimo. E aí a gente tendo agora, vendo toda a preocupação, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, né? A OAB aqui do Mato Grosso do Sul, com essa preocupação, através do Bito, própria ESA, as comissões que a gente tem hoje ali, cara, é muito satisfatório, sabe? Muito satisfatório mesmo. Acho muito, muito importante. Eu acho legal a ESA trazer esse protagonismo, cara, porque o objetivo da Escola Superior da Advocacia é oferecer meios para que o advogado se mantenha atualizado. Sim. E se hoje o mercado está demandando que a gente entre no mercado digital, não só pela questão do marketing, mas também pela questão das ferramentas, das mudanças que estão acontecendo. Você vê, a gente está à beira aí de um novo Código Civil. O pessoal chama de reforma do Sim. Código Civil, mas é um um novo novo. Código Civil, pô. Vai ter um livro inteiro de direito digital lá digital. dentro. Então, cara, A gente isso fez muito bom. 4 episódios aqui no podcast para comentar algumas Foi. das mudanças. A gente não conseguiu comentar todas. E aí você vê, na área do direito penal tá subindo o número de crimes informáticos. Sim. No civil você vai ter todo um livro de direito digital. Aí quem mexe com herança agora tem herança digital. Quem mexe com contrato tem o contrato inteligente, que é o smart contract. Quem mexe com o financeiro tem a blockchain e as criptomoedas. Aí quem mexe com, por exemplo, o imobiliário agora vai ter a questão da tokenização de ativos. O digital ele é transversal, pô, ele pega todo mundo. Então, você é advogado, não importa a área que você trabalha, o digital vai te alcançar de alguma forma. E você quer saber como você pode estudar, como você pode melhorar? A sua referência tem que ser a ESA. Sim. A escola Que de a casa do advocacia. advogado é É a a casa do Claro, né? advogado, pô. Exatamente. Até uma preocupação nossa dos eventos acontecerem ali é justamente para trazer essa aproximação, né? Até a ideia da pós. Nós temos esse formato da pós em parceria, mas ainda fica um pouco distante porque algumas acontecem na própria instituição. Nós estamos com um projeto de resgatar pelo menos uma aula por mês dentro do Dentro da- prédio da própria ESA, até para o advogado conseguir ali ter essa situação de pertencimento um pouco maior, né? E por aí vai. E a gente estava esquecendo aqui na conversa, né? Eu acredito que essa questão eu lembrei agora aqui do posicionamento e da preocupação que a ESA tem que proporcionar o acesso a essas novas tecnologias, começa também um pouco na graduação. Ah, com certeza. Se você perceber a nossa aula, eu também tive o cuidado de dividir, né, algumas equipes. Nós passamos divulgando nas universidades justamente porque
às vezes o acadêmico ou a acadêmica, ele está ali na faculdade e acha que no dia que ele termina e pega o diploma, aquilo ali é o fim. E, na verdade, Aí que começa. é ali que é o começo, Uhum. né, da jornada de trabalho dele, e ele podendo já, antenado a essas novas tecnologias, pode começar a se posicionar enquanto acadêmico mesmo nas próprias redes sociais. Sim. A gente já tem exemplos aqui no Mato Grosso do Sul Tem de pessoas bastante, que bem fazem legais. isso, que são cases de sucesso, justamente porque tiveram um comportamento acadêmico digno de aplausos, assim, produzindo conteúdos informativos, e aí quando sai e pega a OAB, o cara já tem uma certa autoridade em determinado assunto. Então, a nossa ideia de fazer também é uma movimentação por meio dos professores de tentar construir essa capacitação que vai ser disponível ao advogado também para acadêmico, sabe? Um formato de ESA, vai à universidade, porque o cara tem que entender que é ali que começa, né, o mercado de trabalho para ele, que pegar o diploma não basta, né? E que o advogado não precisa só conhecer a lei, que ele tem que saber resolver problemas, ter estratégia, lidar com essas novas ferramentas. Então, realmente, eu acho que até o público acadêmico entra nessa discussão, sabe? Não dá para deixar afastado essa parte. Eu concordo 100%. Pô, super legal. É legal essa preocupação da OAB e é algo que talvez é muito... Eu acho que a graduação é mais difícil do que o mercado já do advogado. Sim. Porque o pessoal da graduação ainda tem, em geral, tá? A gente sabe que existem N exceções. Mas a graduação ainda entra... Existem pessoas que entram muito novas na graduação, né? E aí vem ainda com aquela perspectiva de ensino médio e não tem essa consolidação de que eu preciso me consolidar aqui também na graduação. Porque, poxa, eu sou aluna, por exemplo, do João. Poxa, ele tá lá na ESA, que legal, né? Preciso ver o que eu posso aprender, o que eu posso cada vez me envolver mais. O Rafael no Direito Digital, o Bino, eu. E tantos outros professores que tem, não só em uma universidade específica, tantos outros. É ali que a gente faz contatos na vida profissional. Com certeza. Isso é muito legal. Eu encontrar, por exemplo, pessoas que estudaram comigo. E aí, vou falar, por exemplo, a Elô, né, que se formou comigo, que uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida profissional. Vice-presidente da Caixa. Vice-presidente da Caixa. Você, a Larissa, né, os outros professores que foram os meus professores e que depois tive a oportunidade de trabalhar junto. Claro. Ou então, quando você chega numa audiência e vê que o juiz fez um curso com você, fez a graduação, você fala, poxa, que legal. As pessoas se posicionando no mercado e é legal você pertencer e visualizar dessa forma. Então, o quanto é importante também a graduação ter essa perspectiva que o direito é uma profissão de relacionamentos, é uma ciência social, então ela obviamente pressupõe isso. Eu tenho falado muito isso assim na sala de aula quando eu entro, né? Eu falo assim, networking não é bajulação. Não, Né? Network é você, na verdade, se conectar com propósitos. Isso. Até eu fui na UFMS, o Chay participou de um evento, eu reforcei muito essa frase em vários momentos, porque você se conectar dentro da faculdade com professores, com profissionais da área, vai possibilitar que você, quando exercer a sua advocacia, tenha esse relacionamento até para fim de parceria. Sim. Né? Eu conheço o Bino, que atua em determinada área, conheço o Chay, que atua em determinada área, a Raíssa. Então, você, na hora que você chega para o mercado de trabalho com aquele sentimento ainda inicial, talvez de insegurança, você, estando conectado com essas pessoas, você consegue já começar. Sim. É óbvio que você nunca vai estar 100%. Sim. Isso é fato. Isso é fato. Mas é só a prática que vai te potencializar a atingir o grau máximo, né, de eficiência. Sim. E aí, na prática, você faz essas conexões e por isso que eu falo, networking não é bajulação. Não é bajulação. É conexão com propósito. Já tem que pensar desde a faculdade com quem que você vai se conectar. Nós tivemos experiências incríveis na ESA. Desde quando eu participei da ESA com o professor Ricardo Pereira e com a professora Lauane, nós vimos fazendo uma situação que é aproximar a academia, né? Aproximar as universidades da ESA. E nós conseguimos um sucesso disso com os centros acadêmicos. Se vocês perceberem os eventos da ESA, sobretudo esses eventos de grande porte, porque exige uma movimentação de pessoal muito grande, né, para fim de organizar, nós temos sempre a ajuda dos diretórios acadêmicos, né? Vem a UFMS participar, nós temos aí o CDB, nós temos o INSTED, e aí eu sempre faço uma reunião com eles, e eu vejo muito vontade, assim, muita vontade deles em participar, e já é um network, eles estão ali dentro da Escola Superior de Advocacia, participam, né? Estão conectados, e é interessante isso, né? Então essa aproximação... Não, isso é muito legal. A gente tem que fazer, tanto que a OAB tem uma comissão de acadêmicos e estagiários.
Foi a primeira comissão que eu entrei na OAB. Você entrou nessa? Eu entrei em acadêmico estagiário. E às vezes muitos não conhecem, 2000 por quê? Já para fazer essa aproximação. Acho que eu entrei em 2010, sabe? Aliás, uma competência que se exige hoje, dentre as competências do advogado no mercado, são essas próprias habilidades que a gente fala como soft skills. Essa é uma. Poder de comunicação, de posicionamento. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. A própria leitura de cenário, né? Então, onde que eu tô hoje? Né? Onde eu quero chegar? Né? Como é esse ambiente que eu tô? Então, essa percepção, essa sensibilidade vem disso, né? Dessa participação, desse engajamento. E eu acho que de todos os centros acadêmicos que eu participei, participei assim, ainda não dentro, mas que você vê a movimentação, desde a época da graduação até quando eu estava, por exemplo, na docência de graduação, você percebe que o pessoal dos centros acadêmicos, eles se destacam bastante depois no mercado. Eles continuam, vão para a docência, atuando na advocacia de uma forma mais incisiva e aparecendo mesmo, vão para as comissões. Começa a entender, né? Começa Talvez a entender esse essa trabalho dinâmica. do network, você ter essa... Porque, querendo ou não, você pode até me criticar quanto isso, mas a política hoje, ela é tudo. E eu não falo política partidária, é a política pessoal, entendeu? Isso. É o fato de você conseguir sentar na mesa e conversar abertamente com outras pessoas e se relacionar nesse meio. Né? Isso é muito importante. Então, esse tipo de conexão, que é a conexão com o propósito que o João falou aqui, é isso daí que faz o diferencial, de fato, quando você vai para o mercado de trabalho. Se você é muito tímido ou muito fechado, você tem que trabalhar isso para que você consiga sentar numa mesa e ali ir conversando e tal, e vai se destacando de alguma forma. E não é um destaque na questão de tomar o protagonismo, mas não. É um destaque na questão de você conseguir se comunicar, se relacionar e sair dali muito bem, onde a pessoa vai lembrar de você ou você vai poder contar com essa pessoa lá na frente em algum momento, né? Então, isso é importante. E aí, os diretórios acadêmicos, eles acabam trazendo isso. Porque o cara vai ter que ir nas salas de aula lá divulgar alguma coisa, ele vai ter que conversar, ele vai ter que formar grupo, ele vai ter que liderar, entendeu? Então, isso destaca de fato, né? Acaba adquirindo habilidades, porque eles criam responsabilidades também de promover alguma coisa que eles prometeram durante o período tem que entregar, né? eleitoral deles. Então, tem que entregar eventos próprios. E daí, para isso, ele tem que adquirir essa responsabilidade, convidar pessoas, palestrantes, organizar como é que vai ser. Então, realmente, acaba desenvolvendo habilidades, igual você falou. É muito legal. Essa parte do networking eu acho sensacional, porque a gente sempre conversa com os alunos e a gente fala... Eles chegam para mim às vezes e falam assim, porque eu não aguento mais fazer hora extracurricular, eu vou formar, eu nunca mais vou participar de evento. Eu falei, vai. Aí que você vai, né? Vai participar, porque muda o foco, né? Enquanto você é acadêmico, você vai por evento para pegar hora extracurricular, para assistir uma palestra que você gosta. Depois de formado, você vai para assistir uma palestra que você gosta, mas você vai para fazer networking. Você, vai ter uma palestra com o cara que é o bambambam da área em que eu quero trabalhar. Todos os bambambãs da área que eu quero trabalhar vão estar nessa palestra. Então eu vou lá para conhecer essa galera, Eu quero fazer contato com essa galera. Quero estar junto com eles. É lógico. Tem que entender o perfil, né? Não sei, porque assim, eu acho que vocês também, pelo que eu vejo, o acadêmico do direito, ele tem muito esse perfil social, né? Alguns têm muito perfil técnico, que são mais fechados um pouco, né? Um perfil mais específico. Você tem mais um perfil técnico. Eu gosto de participar, de estar, de falar, tem esse perfil muito de comunicar, né? Então, é do profissional também entender, no meio ambiente digital, e eu acho que essa é a perspectiva, de entender qual é o seu objetivo, né? Onde você quer chegar e o que você precisa tecnicamente e de habilidades para alcançar isso. Né? E eu acho que por isso que esse conhecimento individual é importante. Então, onde que eu quero chegar? Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos que eu posso aqui melhorar? Né? E isso se relaciona também quando a gente fala do marketing na advocacia. Né? Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não sou para alcançar um público que eu nem quero, né? E vou me expor à toa de uma forma que não é. Né? Não vou criar nem conexão com os clientes que eu quero, não vou conseguir gerar esse sentimento de confiança, que é o que mais é presente na advocacia. Eu preciso que meu cliente confie no meu trabalho, né, e no resultado que eu vou entregar para ele, sabendo que a nossa profissão é uma profissão de meio, né, o resultado não é certo. Tipo, não vou ter não tem como eu falar para o cliente qual é o resultado. A gente é uma profissão de meio, vou fazer o melhor possível para. E para isso eu preciso entender qual que é o meu perfil.
né? O acadêmico do direito e o operador do direito, ele geralmente tem o advogado, na verdade, ele geralmente tem esse perfil mais aberto. Aí você pode ver que da administração pública talvez é um perfil mais fechado, mais técnico, né? Que é ali o operador a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria acaba tendo um perfil mais... Alguns têm um mais aberto, mas é muito de entender né, qual é o seu lugar dentre todas essas possibilidades, esse leque de possibilidades do direito que a gente sempre fala, mas que é real, né? De entender e começar a partir disso ver essas regulações, né? Onde que eu quero ir, o que a ESA pode oferecer dentro dos cursos postos, né? E começar a traçar o seu caminho. Acho que isso é importante também. Com certeza. Exato, até assim, o advogado, ele hoje, até o próprio cliente, quando ele busca um profissional, eu acho que ninguém busca mais só aquele advogado que conhece a lei. O cara quer que você resolva o problema dele. Né? Então, por exemplo, o Bino atuou muito com startup, eu via nas redes sociais que você postava muita coisa sobre isso, enfim, eu penso em startup, você vai pensar em alguma coisa que ele atuou, mas ele, para poder entender isso, ele teve que mergulhar também dentro desse segmento. Então, o cara tem que entender o negócio do cliente dele. Eu acho falar a linguagem do seu cliente. Acho que vocês, até a Raíssa também, e faz parte de um grande escritório, com certeza vocês acabam, quando assumem uma carteira nova, mergulhando dentro do negócio do cliente para entender o negócio dele primeiro. Para depois oferecer a solução jurídica que vai ser a mais adequada, né? Naquele caso. Então começa... Além do network, tem essa questão também do relacionamento, que vai ter que desenvolver essa habilidade. Até o cara que é um pouco mais retraído, que atua na parte técnica, ele vai ter que se abrir um pouco. Abrir um pouco no sentido de entrar no negócio do cliente, no sentido de entender. De entender. Os possíveis problemas que ele ocorre e apresentar a solução jurídica adequada, né? Com certeza. E é real, né? E às vezes essa parte mais difícil, você entender... Porque assim, para nós, o direito, dentro da área de atuação específica de cada um, é a menor dificuldade, né? Você tá ali sempre se atualizando, posicionamento e tudo mais. O mais complicado é você entender a demanda, né? Porque às vezes a pessoa chega com confusão e você tem que... Não, vamos com calma aqui, explica de novo essa outra parte, né? Qual que é Às vezes até para entender que aquilo que ele acha que seria um direito talvez não é, mas existem outros pontos que ele não viu ali no caso concreto que precisam ser ajustados pelo direito. Então que é o que a gente fala de pensamento complexo. Vem né? o pós desse problema, né? Que você vem com o cliente já vem com algo, às vezes, que até ele já fica meio confuso de explicar. Aí você consegue decifrar, você joga pro direito, aí você leva pro judiciário, o judiciário fala assim, quê? aí voltou lá no cliente que não sabia explicar, o judiciário também não sabendo entender. Né? Mesmo que você desenhe, né? Literalmente. Desenhe. Você literalmente desenha pro juiz. E literalmente agora a IA consegue ajudar você a desenhar algumas coisas, né? Então, aí também consegue. Para quem mexe com Visual Law e Legal Design e não, olha, para quem sempre quis mexer com Visual Law e Legal Design e falava assim, eu não sei mexer com Canva, não vou fazer isso nunca. Esquece. Cara, usa o chat GPT que você vai fazer tudo o que você quiser a partir de agora. Viciado em linha do tempo. Você leva um memorial com uma linha do tempo. Parece que excelente, Nossa, né? Parece que ele prefere ler só a linha do tempo do que ler todo o seu processo. E realmente é algo que você dá um direcionamento muito mais... Visual, né? Visual e objetivo. Olha, é isso. Então, o data foi isso. E eu... Tô tentando aprimorar isso aí, vamos ver. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E aí acho que talvez seja um próximo ponto que a própria OAB possa se debruçar, é conseguir levar também esse entendimento que está tendo hoje no advogado para o magistério, né? Para os juízes, para o judiciário como um todo. Porque hoje, a gente vive falando sobre isso aqui. É uma grande dificuldade hoje a gente conseguir fazer o juiz entender alguns pontos, né? Questão de golpes digitais, que todo dia surge um novo. Né? Pô, é muito complicado pra gente também. Aí acho que vamos começar a fazer os cursos da ESA para os juízes. A gente tá no digital e a cabeça da galera tá no analógico ainda, cara. É difícil. O bom é que eu saio do podcast já com 3 palestras, né? Uma do Bino, uma da Raíssa, uma do Chaya... E dos outros 2 colegas também do podcast, que eu já vou falar para cada um escolher um tema. Hoje a gente faz uma mesa. A Lu e o Antônio. Logo, a gente faz uma mesa com 5. Ixi, a gente faz um Ctrl Alt Law ao vivo. Boa. Ctrl Alt Law Baeza. Já tem até a marca já. Viu? Gente, nosso tempo tá acabando. Mas olha, eu acho que essa questão
da entrada do advogado no digital é uma necessidade. A gente não tem como mais fugir Acho disso. que é uma realidade Uma já. realidade, é. E olha, me traz um alívio muito grande, me traz aí vou até dizer assim, uma esperança, você vê que hoje existe uma preocupação real da própria OAB em abrir essa porta do digital para os advogados. Porque a gente sabe que a gente tem muito advogado novo, ok, que é da geração digital, já nasceu mexendo com isso aqui. Mas a gente tem advogado com 20, 30, 40, Claro. 50 anos de carreira. E que olha e fala, ah, não, mal mexo no computador. Sim. Vamos dar um jeito de colocar esse cara no digital também. Ele não pode se tornar qual que é a palavra? Um periférico digital. Ele não pode ficar discriminado nesse novo ambiente. Eu acho que aquele... Como que é o autor do Breve História da Humanidade? Stephen Hawking? Não. Não, é o Yuval. Já vou ser cancelado. Yuval. Não, é o Yuval lá. Errei o autor. Harari, que ele fala que são uma mão de obra obsoleta. Que ela não é que ela não é uma mão de obra, é que ela não se enquadrou neste novo contexto. Então, quando Então, você tem assim, essa... Exato. Me traz um alento ver que dentro da própria ESA está tendo essa preocupação. Com certeza. Ou seja, a gente não está largado nesse deserto Não. digital. Quem quiser já tem aí um caminho, né? Já tem um guia que pode ajudar com Com isso. certeza. Stephen Hawking foi Breve História do Tempo. A breve história do tempo. Ah, Obrigado. Não vai mais. Descancelado. Te salvei nessa, hein? Cancelado Sabia, né? por um Não. momento. Mas isso que você falou, pra gente até finalizar, mas isso que você falou das ferramentas, o novo advogado, o mais jovem, né? Não vou falar o novo, mas o mais jovem, talvez ele esteja acostumado com a ferramenta, mas para o uso recreativo. Né? E você ensinar também a fazer o uso profissional da ferramenta, legal. A gente, que é a nossa geração, a gente pegou todas as fases, né, até agora. Todos nós aqui, acho que a gente pegou desde o Tim Berners-Lee. Né? A gente já veio ali, lá 91. E aí que Você foi, jogou né? Atari, pô. Joguei Atari, Super Nintendo, Master System. Nossa, deu até uma nostalgia agora. Hoje vou ter que chegar em casa e jogar Eu videogame. vou ter que sair daqui, vou baixar o emulador. Mas só que é isso, assim, a gente tem essa... A gente vê, fica muito feliz, né? Igual o Chay falou, a gente ficou muito feliz da OAB estar nessa preocupação. E não só na preocupação, mas a OAB-MS enquanto protagonista dessa preocupação, cara. Achei muito interessante isso. E eu acredito que em 2026 a gente vai estar falando já sobre os resultados que a gente teve sobre legal. isso Com tudo, certeza. cara. E muito sucesso. A ESA, ela é o braço da OAB que cuida dessa parte educacional, né? Então, assim, desde o início, nosso primeiro dia, quando assinamos o termo de posse, uma preocupação que ela é constante ali, tanto da diretoria da OAB, da Caixa e da própria ESA, o advogado precisa se conectar com as novas tecnologias. E ali, como ESA, um compromisso que eu faço, por isso que eu fiquei muito feliz, assim, com o convite, porque é um podcast que trata, sobretudo, do direito digital, né? É justamente demonstrar para a advocacia, sabe? Nós queremos ser o elo entre a teoria e a prática, mas não aquele elo que nós sempre falamos, teoria e prática. O elo entre a teoria e a prática vocacionado com essas novas tecnologias, que é, sem dúvida, a revolução que a advocacia vem passando. Então, a ESA, de fato, está muito preocupada com isso e nós faremos o empenho maior possível para poder conseguir atingir essa expectativa. Super legal. É legal ouvir isso e é legal que as pessoas saibam disso, os advogados, né? E se aproximem. Eu acho que é importante a advocacia se aproximar cada vez mais, participar cada vez mais das palestras da ESA, dos eventos, propor, talvez, melhorias, aquilo que... Porque daí eu acho que a OAB consegue começar a entender, de fato, quais são as demandas, né? Se elas não chegam... Ainda assim, a OAB atua, mas atua a partir de uma percepção que eu acho que mas se as demandas começam a chegar, eu acho muito legal. E essa perspectiva do digital é algo que realmente não tem volta. Eu acho que é só cada vez mais avançando. E a gente percebe isso, como eu falei, pela própria atuação do Conselho Federal, do CNJ por parte do Poder Judiciário, né, a própria Escola Superior da Advocacia, os escritórios também cada vez mais se aproximando das novas tecnologias, as feiras de tecnologia que acontecem cada vez mais voltadas para a área jurídica. Né? Então, acho que tudo isso se encontra num denominador comum de fato,
esse momento chegou, é uma transformação que já vinha acontecendo, mas eu acho que agora fica cada vez mais latente, com os temas sendo muito discutidos no judiciário, né? Então, o judiciário também está se movimentando bastante nesse novo contexto, e é um novo contexto, que a gente já conversou aqui em outros episódios de... que talvez o próprio direito vai ser repensado, as regulações repensadas para que se adequem. Então, eu fico feliz de escutar e de entender que, realmente, a OAB, Escola Superior da Advocacia, é aberta a isso, e especialmente aqui de Mato Grosso do Sul, né, na vanguarda dessas novas proposições e entendendo esse novo meio ambiente. E a gente sempre se coloca aí à disposição também, enquanto advogados, né, a advocacia, para ajudar nesse contexto. Obrigado. Muito bom. Considerações finais? Só agradecimentos aqui por ter participado desse momento, um bate-papo super descontraído, legal. Meu primeiro podcast, pensei que eu ia ficar muito mais nervoso, cara, mas foi tranquilo. Já fiz um estágio bom agora pra gente começar o da ESA e eu acho que vai ser bacana. Eu fiquei mais feliz ainda que eu saí daqui com um curso já da turma do Control Alt Law pra ESA. Estaremos lá. Permanentemente para poder abordar tô gostando disso aí, novas tecnologias. Então, muito obrigado mesmo aí, Bino, Chaya e Raíssa, por proporcionar esse momento. É isso aí. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá, pessoal? @contra_alt_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Vocês acham que a gente esqueceu, mas a gente não esqueceu. No último episódio, a gente falou que quem conseguisse citar lá todos os funcos que a gente já usou nos nossos cenários ganharia um livro autografado pela nossa equipe. Nós vamos deixar o nome do ganhador na descrição desse vídeo. Então, você que ganhou, parabéns. Se ninguém ganhou, a gente vai deixar avisado também. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.